E aí, leitores inteligentes, sejam muito bem-vindos ao quinto vídeo da série desse cara aqui, Livre de Ansiedade. No último, a gente falou da quarta etapa no processo de diminuir a influência do medo sobre o seu comportamento, que é identificar os comportamentos de segurança. E hoje a gente entra na quinta etapa, no quinto passo para diminuir a influência do medo sobre o seu comportamento, que é identificar aquilo que você evita e aquilo que você escapa, ou seja, comportamentos de evitação e de escape. Qual que é a diferença em relação ao comportamento de segurança? O comportamento de segurança geralmente você executa quando você está em uma situação que te dá medo. O escape e a evitação é aquilo que você faz antes de um determinado contexto para não precisar estar naquele contexto. Então, se a gente pega o exemplo da aula passada, que eu falei dos comportamentos de segurança que as pessoas estabelecem quando elas estão em contextos sociais, em baladas, em festas e por aí vai, a depender do medo de um indivíduo dentro desse ambiente, seja o de ser rejeitado, seja o de precisar falar com pessoas novas, seja o de se sentir inadequado em relação a quem está lá, a depender da intensidade desse medo, essa pessoa nem chega aí para essa festa, essa pessoa nem chega aí para esse ambiente social, essa pessoa não chega nem a se expor. Claro, estou dando um exemplo de ambiente social, mas transportem para qualquer tipo de medo e contextos que vocês aí estejam passando. E geralmente essa pessoa ela não vai com uma desculpa assim pré-pronta, perfeita, que ela fala para ela mesma e para os outros, porque ela não pode admitir que ela tem medos X, Y, Z de estar naquele ambiente. Então, o que ela fala? Eu sou caseira, é por isso que eu não vou. Enfim, qualquer tipo de desculpa nesse sentido vai ser, na verdade, o próprio comportamento de evitação. Eu sou caseira, por isso que eu não curto muito. Mário, tem problema ser caseiro? Então não tem problema nenhum. Mas a gente, quando o assunto é diminuição de ansiedade, entender nossos medos, precisamos saber se as nossas desculpas, elas partem de um lugar verdadeiro e genuíno, ou se elas são simplesmente um escudo de proteção para que nós não acessemos, não sei se essa palavra existe, mas agora acessemos esse contexto de medo. E como que a gente faz isso? É aqui me ouvindo nesse vídeo? Não. É encarando o ambiente. Então essa pessoa que ela falava que ela é caseira, mas ela não sabe muito bem, agora ela está tomando consciência disso, ela vai precisar ir aos ambientes sociais, tornar os ambientes sociais naturais e comuns na vida dela e performar nos ambientes sociais. O que significa performar? Cada um tem sua métrica. Se a pessoa tem um medo de falar, de abordar pessoas, o performar significa ela abordar e falar com pessoas de forma natural, sem medo, no máximo com um friozinho na barriga e ter sucesso ao fazer networking, ao fazer amigos e por aí vai. Então, isso no caso dela é performar. Depois que ela se expôs ao ambiente, se tornou natural no ambiente, performou no ambiente, o que ela vai entender? Ela vai ter a métrica. Se ela gosta mesmo de ser caseira e se ela é efetivamente caseira, ou se o fato de ela falar para ela mesma que ela era caseira era um escudo de proteção. Essa pessoa, ela tem exatamente como medir se aquilo que ela falava para ela era uma desculpa ou se era algo genuíno. Outro exemplo, uma pessoa que se incomoda ao falar em público, então no trabalho dela ou na faculdade dela, ela tem um certo receio, ela tem medo de fazer apresentações nos projetos que ela atua, por exemplo. E aí, qual que é o comportamento assim, natural e mais comum de evitação dessa pessoa? É pegar outras partes do projeto que não estejam relacionadas à apresentação. Então essa pessoa fica na coleta de dados, ela fica na pesquisa, se ela estiver na faculdade ela fica nos slides. E aí o que ela fala para ela mesma e para os outros? Gente, pode deixar que a pesquisa é comigo, viu? Avaliação de dados, blá, 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 pode deixar que eu sou boa nisso. Desculpa, eu sou boa nisso. Pode deixar comigo, eu gosto de fazer isso. Tem problema não estar no palco ali apresentando? Não, problema nenhum. Até porque talvez não seja para todo mundo estar no palco. Se todo mundo estiver no palco, ninguém está olhando, ninguém está fazendo pesquisa, ninguém está coletando dados. Então, calma. Não é que tem problema nisso, mas será que o gostar de coletar dados, o gostar de fazer slides é genuíno? Ou ele é um escudo de proteção? Como que essa pessoa sabe isso? Indo lá e apresentando. 1, 2, 3, 4 vezes até ela ficar se sentindo natural em cima do palco e até ela performar em cima do palco, até as apresentações dela estarem boas, estarem legais e aí
ela performa. Aí ela vai saber, opa, não, na real, que imagina gostar de fazer pesquisa, tá pagando chato, eu gosto de estar aqui, porque aqui eu sou vista, aqui eu sou promovida, aqui eu faço networking com os meus superiores, com as minhas chefias, aqui é o bicho. Então é importante que você identifique esse lugar. Eu lembro que eu, na época de faculdade, eu não era esse cara que falava para a câmera. Eu não tinha muitas inibições ao falar em público. Sim, público, contextos sociais, mas para a câmera, nossa, era um desastre. Não conseguia nem ferrando. Eu falei, qual que é a forma que eu posso usar os trabalhos, tipo assim, X da faculdade, que muitas vezes não acrescentam muita coisa na vida acadêmica do estudante, qual a forma de eu tirar proveito disso? Eu comecei a colocar meus nomes em todas as apresentações. Então, os trabalhos eu que fazia. Depois de um tempo, juro pra você, gente, eu comecei a ver as pessoas me dando parabéns. Caramba, cara, você fala muito bem. E foi justamente isso que me destravou para estar falando aqui com vocês agora. Claro, já faz um tempo já, eu passei por muita coisa desde então, mas tudo começou lá. Então é importante que vocês identifiquem aquilo que vocês evitam e entrem em contato com isso. E o porquê que os comportamentos de evitação são extremamente perigosos, até mais que os comportamentos de segurança, é porque, eles fazem com que você se identifique pessoalmente com algo que você não é. Então, o caso da pessoa que acha que é caseira, que acha que gosta de fazer apresentação no trabalho, a depender do nível de autoconhecimento dessa pessoa, ela nem vê que isso é uma desculpa. Ela acha que ela realmente gosta da parada. Ela nem vê que o que ela admira mesmo é o cara que vai lá na festinha, é o cara que vai lá, sobe no palco e apresenta, é o cara que improvisa, é o cara que é com ele mesmo. Ela nem vê isso. Ela se identifica pessoalmente com algo que ela não é. E 2, ela é, assim, especialista, faixa preta, 15º dan de perder a oportunidade. A pessoa é especialista em perder a oportunidade. A gente já vai falar como que isso funciona mais pra frente no vídeo. Entendidos os comportamentos de evitação, vamos falar dos comportamentos de escape. Qual que é a diferença? Os comportamentos de escape você executa quando você está em situações que não deu para evitar. Exemplo, a pessoa que tem um certo conflito ali com estar em situações públicas, de ir a festas, porque ela se sente inadequada, qualquer que seja o motivo. Só que tem um amigo dela, amigo muito próximo a ela, é aniversário do cara e ele vai fazer uma balada. Essa pessoa ela não pode simplesmente falar pro cara, irmão, eu não vou porque, eu sou caseiro, eu não tô afim, eu gosto de ficar em casa, Netflix, pipoquinha, não, ela não pode falar isso. Vai pegar mal, provavelmente ela vai perder a amizade. Então o que vai acontecer? No dia da festa, o cachorro vai morrer, a avó vai pular do 7º andar da janela, tô zoando, ela vai bater o carro, alguma coisa vai acontecer que ela não, infelizmente, não gostaria, ela até gostaria, mas ela não vai conseguir ir naquela ocasião. Então, é importante que vocês identifiquem aquilo que vocês evitam e aquilo que vocês escapam. Existe algo que está por trás disso, que até nem é conteúdo para esse vídeo, mas eu vou falar aqui, que vai ajudar vocês a identificarem, que são as falsas previsões. Geralmente, o nosso cérebro, a partir daquilo que a gente tem medo, o que ele faz? Ele mapeia toda e qualquer possibilidade de dar merda, de algo ruim acontecer. O problema é que a gente acredita nessas possibilidades como probabilidades, ou seja, é só uma possibilidade que tem uma probabilidade assim ínfima, bem pequenininha, e você acha que aquilo realmente vai acontecer. Quando você se expõe ao contexto e você vê, opa, calma aí, aquilo que eu achei, que eu estava prevendo, que são as falsas previsões, né? Então, as falsas previsões são que estão por trás de comportamentos de evitação e escape. Você achar que lá vai acontecer uma coisa e, nem aconteceu. Quando você se expõe e vê, opa, calma aí, nem rolou aquilo que eu achei que ia rolar. É quando você tem um puta medo, um puta bicho-papão, que você tá aqui, de longe. Quando você chega perto, isso aqui faz assim, aí você olha e fala, caramba, onde estava? Tudo aquilo que eu tava temendo, aquela galera toda chata, todos aqueles contextos, assim, conflituosos, onde estava tudo isso? Mas a pessoa só consegue ter esse olhar se aproximar desses contextos que dão um certo grau de medo. Mas voltando, por que os comportamentos de evitação e escape fazem da pessoa que o estabelecem campeã em perder oportunidades? É porque eles desenvolvem 3 consequências. Se você tem aí, você vai se identificar muito, que é a paralisação, a indecisão e a procrastinação. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu pego um cara que ele trabalha numa empresa de software e essa empresa lançou um programa em que cada um dos funcionários vai precisar desenvolver um projeto.
individualmente. E esse cara tem uma ideia muito legal de um software lá que ele acha que vai ser muito bacana para a empresa e tudo mais. Só que a relação dele é extremamente complicada com apresentações. E as chefias da empresa deixaram claro que aquele projeto vai precisar ser apresentado para uma galera no auditório da empresa. Esse cara, pelo medo e pela ansiedade dele, que está focada na apresentação, ele tem uma dificuldade enorme em sentar para desenvolver esse projeto. Porque ele tá o tempo todo, meu Deus, mas eu vou ter que apresentar, né? Eu vou ter que falar lá e puta, e ferrou. Então, paralisação. Esse cara se torna lento, ele não se mexe. 2, indecisão. Esse cara, diante de uma situação que não é previsível para ele, é como se ele não tivesse o controle daquilo que vai acontecer. E não tendo o controle daquilo que vai acontecer, não tendo todos os dados na mesa dele, ele não consegue decidir. Então, quando ele senta para fazer o projeto, para colocar o projeto, tirar o projeto da cabeça dele no papel, como a mente dele está focada nessas coisas, ele simplesmente fica indeciso. Por onde eu começo? Aí, por onde que eu falo? Eu vou falar dessa forma, mas e se eu falar assim e eles acharem Y, blá, blá, blá. A mente dele não para. E terceira coisa, procrastinação. Mediante a paralisação e a indecisão, esse cara, ele não consegue sentar a bunda na cadeira para fazer o projeto. Ele, não, semana que vem eu vou fazer, semana que vem eu vou fazer, semana que vem eu vou fazer. Ele procrastina. E aí ele vai ver outra pessoa da área dele, um colega de trabalho, que foi com medo mesmo e fez a parada, pegar uma vaga, lançar um projeto que era dele, cara, que era dele. Então, os comportamentos de evitação e escape, eles vão fazer com que você não seja visto, porque a pessoa, falando da aula passada, que ela estabelece comportamentos de segurança, por mais zoado que os comportamentos de segurança possam ser, ela tá na situação. A pessoa que foi lá pro palco e falou com a mão no bolso e falou com nervosismo, talvez todo mundo tenha percebido isso, talvez não. Se perceberam e tiverem gostado do projeto dela, porra, não vão nem tchum pra mão no bolso, pra falar que ela gaguejou. Ou seja, uma pessoa, mesmo com medo, que executa comportamento de segurança, ela pode ter oportunidades. Ela pode ser promovida, blá, blá, blá. Uma pessoa que simplesmente nem vai, ela não é vista. E é isso que faz, dentro de empresas, pessoas que estão lá 2, 3, 4 anos no mesmo cargo e aquela que chegou há 6 meses, 1 ano, serem promovidas, trilharem o caminho delas mais rápido e por aí vai. Então é extremamente importante que, além de vocês identificarem aquilo que vocês se apegam quando vocês estão com medo, que são os comportamentos de segurança, vocês identificarem aquilo que vocês evitam, aquilo que vocês escapam, seja por falsas previsões, vai dar merda, não vai ser legal, seja por medos muito intensos, como eu citei naquele caso daquela pessoa que tem medo de ambientes sociais. É extremamente importante que vocês façam isso. É justamente olhar para esses 3 comportamentos, segurança, evitação e escape, que vai fazer a gente montar um ótimo plano de execução à exposição do medo. A gente sabe, como eu já falei, todas as aulas, só consegue parar de sentir medo, parar de fazer a manutenção do medo, se você em algum grau se expor a esse medo. Se a gente não souber quais são os comportamentos de evitação, escape e segurança, a gente não consegue fazer um bom planejamento de exposição a esse medo, que é o que a gente vai fazer não na próxima aula, na outra. Como que a pessoa, agora que vocês já entenderam as 7 etapas, essa aqui, a 5ª, amanhã não, no próximo vídeo a gente vai falar da 6ª e da 7ª etapa. Com isso a gente vai ter o nosso planejamento, mapeamento de todos os comportamentos, intensidade de medo, racionalização, que a gente vai falar na próxima aula. A partir desse planejamento vai ser a nossa base para a gente entender, beleza, agora como que eu vou pegar esse sujeito e fazer com que ele se exponha ao medo dele? Quais os comportamentos de segurança que eu vou deixar com ele? Quais comportamentos que eu vou falar, irmão, não pode executar isso aqui. Vai falar em público, sem mão no bolso, o que quer que seja. Como que a gente vai fazer isso? Então, já estou falando demais. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Caso vocês queiram pedir pela análise de um livro específico, comenta aqui embaixo. E like, eu sempre esqueço de pedir o like.
Deixa o like nesse vídeo, é muito importante pra mim, é a minha forma de ver que o trabalho tá fazendo sentido, é a sua forma de retribuir o conteúdo que vocês viram até agora, beleza? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!